Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Você em Dia. De acordo com o estudo da ONG SaferNet Brasil, o vazamento de vídeos e fotos íntimas é o crime virtual mais comum no país. Ainda de acordo com a organização, a grande maioria das vítimas desse crime é do sexo feminino, sendo 53% com menos de 25 anos de idade. A ONG atendeu desde sua fundação em 2005 mais de 13 mil pessoas que sofreram com violações cibernéticas. Apenas em 2016, mais de 300 casos foram atendidos referentes à exposição íntima. Hoje recebemos aqui a advogada Isabela Guimarães, especialista em Direito Digital, formada pela USP e cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Olá, Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Isabela, o que é a Rede Feminista de Juristas? Conta pra gente. A Rede Feminista de Juristas é uma articulação de mulheres e homens trans, mulheres cis e homens trans, que tem como objetivo garantir o Estado democrático de direito, focando claramente no direito das mulheres. Então, nós temos uma articulação que basicamente se reúne virtualmente e presencialmente para disseminar casos de violência, transpassar esses casos para outros advogados e outras advogadas, para também fazer um fortalecimento político dos direitos das mulheres e da população trans, é claro, no país. A gente está vivendo um momento de bastante retrocesso na nossa democracia, inclusive. Então, a gente viu essa necessidade de se organizar para garantir os direitos que já existem, trabalhar por novos direitos e conseguir oferecer atendimento jurídico ou, pelo menos, orientação jurídica para as vítimas de violência. Você falou aí de direitos, né? Quais são as medidas legais que uma pessoa que sofreu com vazamento de imagens, de vídeos íntimos, quais medidas ela deve tomar, legais, assim? Bom, uma vítima de um vazamento, ela pode fazer um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, quando você chega na delegacia, vai contar o que aconteceu, o delegado está fazendo, vai definir qual é o tipo de crime que ele vai colocar. Nós não temos ainda no Brasil o crime especificamente de vazamento de conteúdo íntimo. Nós já temos uma previsão, por exemplo, no Marco Civil quanto a esse vazamento, mas o Marco Civil é uma lei civil, não é uma lei penal. Nós não temos um crime ainda. No geral, são capitulados crimes contra a honra, injúria ou difamação. Feito o boletim de ocorrência, a vítima também pode trabalhar com uma identificação de autoria daquele vazamento, daquele ilícito. Para isso, é necessário acionar os sites onde estão armazenados os conteúdos mediante ordem judicial. Só mediante ordem judicial é que no Brasil você consegue saber qual foi o IP que gerou aquela conduta. Tendo o IP, você entra em contato com as telecoms que fornecem internet para aquele IP, todo IP está conectado a uma conexão de internet, e a telecom é que vai dizer quais são os dados cadastrais daquele IP. Nome, endereço, CPF ou CNPJ registrado ao IP. Essa é uma forma de identificação da autoria. Tendo a autoria identificada, eu estou falando disso porque, no geral, esses crimes são cometidos, né, no anonimato. Tendo a autoria identificada, a vítima pode também solicitar uma indenização por danos morais, pela violação da sua imagem, e também pode processar na esfera penal. E quais são, além do processo e da esfera penal, existe algum tipo de punição, prisão, ou ainda não está por não ser lei? Ainda não, como não é um crime tipificado claramente como vazar fotos íntimas, sim, pena de reclusão, os crimes contra a honra são crimes de baixo potencial ofensivo, então eles não são crimes com pena de detenção ou reclusão. São penas que normalmente são convertidas em pagamento de multa ou mesmo em cesta básica. Infelizmente, né? Se eu estou num grupo, por exemplo, e eu recebo esse conteúdo, um vídeo de uma pessoa que não concordou em ser vazado, como eu devo proceder? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é falar dentro daquele grupo que esse comportamento é inaceitável. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece majoritariamente em grupos masculinos, geralmente de pessoas relativamente jovens, e acompanhado do perfil de rede social da vítima. Então, primeiro de tudo, eu acho que uma pessoa consciente dessa situação tem que se omitir, tem que dizer claramente que aquilo lá é indevido, que não compactua com aquilo. Uma testemunha desse tipo de crime pode fazer uma denúncia junto ao Ministério Público, levar essa informação à autoridade policial, mas ainda são condutas muito focadas na atitude da vítima depois do ilícito, né?
E essas pessoas que repassam, elas também, além de ser a pessoa que vazou o vídeo, as que repassam, elas também podem ser punidas? Sim. Ou é só para quem vazou o vídeo essa punição? Não, essa punição também pode ter tanto para quem compartilha quanto para quem curte. Já tem decisões nesse sentido, com outros tipos de conteúdo, mas sim, quem compartilha o conteúdo está tendo uma ação ativa de disseminação dele. Ou seja, se ninguém compartilhasse, aquele vazamento traria menos dano para a vítima. Então, conforme você vai compartilhando, você aumenta o dano e você tem sim parcela de responsabilidade. E como que é o procedimento para retirar esse vídeo de circulação? Essa é uma das grandes dificuldades, né? Porque retirar um conteúdo da internet é praticamente impossível. Sim. Retirar ele completamente. Se o conteúdo está hospedado num site estrangeiro, como por exemplo Xvideos, esses sites estrangeiros funcionam sob uma outra legislação, legislação norte-americana, e todos eles contêm um formulário de remoção de conteúdo. Qualquer pessoa pode linkar ali a URL, explicar por que deseja que o conteúdo seja removido e ele é removido quase que imediatamente. O problema é o agressor recebe uma notificação do site falando que o vídeo foi removido. Ele pode subir em outra URL. Então, exige um trabalho investigativo profundo. Infelizmente, nesse trabalho a gente chega em lugares horrorosos na internet, mas existe um trabalho investigativo constante para você saber se aquele conteúdo está ou não está, mas remover integralmente é basicamente impossível. Recentemente veio a discussão à tona de que disseminar esses conteúdos seria estupro digital. Eu vou pedir para que você comente um pouquinho para a gente, mas no próximo bloco a Isabela vai falar sobre esse novo rumor de estupro digital de vazamento de conteúdo. A gente volta já já com mais um Você e Dia, não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Você em Dia. Eu estava discutindo com a Isabela aqui sobre o vazamento de fotos e vídeos íntimas. E ela vai contar pra gente um pouquinho do que foi esse rumor do estupro digital. Bom, teve uma decisão no Piauí, recentemente, que condenou um homem por cometimento de estupro digital. O que é o estupro? O crime de estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a que se pratique um ato libidinoso ou que a pessoa pratique contra si mesma um ato libidinoso sem o seu consentimento. O que esse agressor estava fazendo? Ameaçando a vítima de vazar conteúdos dela, ou seja, tinha grave ameaça, se ela não cumprisse com os atos libidinosos que ele estava ordenando, como se masturbar na frente da webcam, introduzir objetos na vagina e assim por diante. Então, o tipo estava perfeito, a decisão do juiz foi irretocável. E foi exatamente isso que aconteceu, uma inovação, um juiz corajoso, consciente dos nossos problemas. Então, essa decisão foi por causa disso. Não tinha havido ainda o vazamento, houve a ameaça. E por que esse crime é tão comum, é tão fácil de se cometer e principalmente com as mulheres? Porque a gente vive num país machista e porque a gente vive num mundo em que o corpo da mulher, a percepção pública masculina é de que o corpo da mulher é sua posse, sua propriedade. A gente vive, infelizmente, baseado na cultura do estupro. Então, um homem que faz isso, ele tem convicção da sua impunidade, mas mais do que isso, ele tem convicção do seu direito sobre o corpo da mulher. E esse é um direito que não existe. O corpo da mulher é exclusivamente da mulher. Então, a gente passa por isso, por que os homens não passam por isso? E mais interessante ainda, quando um homem tem um conteúdo seu vazado, a repercussão pública para ele é sempre positiva. Exatamente. Olha como ele é bem dotado, como ele é bonito, né? O que ele demonstra. Enfim, alcança sucesso. A gente sabe muito bem quando isso acontece com uma mulher, a chance da vida dela ser absolutamente devassada é enorme. Novamente, porque nós vivemos num país machista. E essa vítima, especificamente desse caso, os conteúdos originais íntimos que o agressor tinha, ela não tinha autorizado a captação do conteúdo. Ele tirou foto dela dormindo, sem ela saber. Então, só agrava. Mas mesmo que ela soubesse, mesmo que ela tivesse enviado, o conteúdo é dela. O conteúdo foi transferido para uma pessoa só. Essa pessoa não tem direito de vazar. A gente não tem que ensinar nossas meninas, as nossas mulheres, a não enviarem nudes.
A gente tem que ensinar os homens a não vazarem nudes. É isso que eu ia perguntar, como é que funciona essa educação da população? Como que a gente pode fazer a partir de agora para ter essa conscientização sobre o assunto? Eu vi uma prática muito interessante de um canal de televisão que colocou homens e mulheres ouvindo ligações para emergência da polícia de mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acho que com a empatia, com a sensibilização. Os homens precisam definitivamente compreender, aprender o tamanho do estrago que uma violência, seja psicológica, seja física, sexual, patrimonial, causam numa mulher. E a partir do momento que você tem empatia sobre aquilo, não é porque você tem uma mãe, ou porque você tem uma irmã, ou porque você tem uma prima. É porque do outro lado está um ser humano. Você não consegue mais reconhecer a humanidade naquele ser humano, alguma coisa está muito equivocada. Então, ter um processo de que a gente faça os homens compreenderem que a violência que eles provocam, primeiro, é violência, causa dano. A gente falar é muito importante, é fundamental, é essencial. A gente vai falar todos os dias, todas as horas. Mas os homens precisam, de uma vez por todas, começar a escutar. Colocar em prática, né? A gente trouxe um gráfico aqui, eu não sei se a minha produção consegue colocar agora, do aumento do número de vazamentos de imagens e vídeos íntimos. Aí está mostrando que de 2014 nós tínhamos 224 vazamentos no país, depois em 2015 322 e em 2016 301. Você acha que esse aumento se deve à facilidade do anonimato na internet, à democratização da internet, desculpa? Como você acha que a gente pode explicar esse crescimento? Eu acho que as suas análises estão absolutamente corretas, acho que foi exatamente por isso. A tela interpõe um escudo, né? Ela facilita. O que você fala online, você não fala ao vivo. A raiva que a gente vê nos comentários, em sites de notícia, em sites de redes sociais, a gente não vê na vida real. As pessoas não saem usando aquelas palavras, xingando daquele jeito. E é um clique, é muito fácil. Você não vê a dor que você está provocando na hora, você não vê sangue. Você não vê lágrima, você não está agredindo. Por que você não sai, um homem que vaza uma fotografia, ele não necessariamente vai sair cometendo crimes aqui na vida real, não vai sair furtando, roubando. É muito mais simples o cometimento dessas condutas online. Mas já é um crime, né? Com certeza. E precisa ter noção de que isso está completamente errado. A gente tem, hoje em dia, a Lei Carolina Dickmann, que talvez proteja um pouco mais as mulheres. Você pode contar pra gente o que é essa lei, explicar melhor? Essa lei surgiu, tem esse nome popular, né, por causa exatamente do caso da atriz da Carolina Dickmann, que teve seu computador invadido por um técnico de informática e ele estava ameaçando ela de vazamento das fotografias se ela não pagasse um valor. A lei foi uma lei feita a toque de caixa, com relação à qual eu tenho algumas críticas, mas basicamente o que essa lei diz é invadir dispositivo móvel alheio, que seja protegido por senha, é crime. Se você vazar, aumenta o crime. Se você extorquir, aumenta o crime. Basicamente é isso. Só que foi uma lei muito pouco pensada, uma lei que não teve nenhum diálogo com movimentos de garantia de direitos humanos na internet, nem com toda a movimentação internacional. Foi uma lei muito relacionada ao caso, especificamente. E ela não é uma lei que contempla todas as situações. Ela é um tipo bastante fechado. Isso é uma coisa bem importante deixar claro. No Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, o crime é muito fechado. Não tem uma interpretação extensiva do crime. Então, se eu não invadir o seu dispositivo, se eu invadir o seu e-mail através do meu dispositivo, por exemplo, essa lei já não se aplica. Infelizmente, nosso tempo é muito curto e eu vou ter que encerrar por aqui nosso programa. Isabela, muito obrigada pela sua presença, foi fundamental e é muito bom para nós mulheres sabermos que estamos pelo menos um pouco protegidas. Muito obrigada a você pelo seu trabalho. Fique com a gente até a próxima edição do Você em Dia.